Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Muito boa noite, muito boa noite. Eu declaro que a tua noite será extraordinária. Eu declaro que a bênção do Senhor vem sobre a tua vida agora para te restaurar. Talvez de uma semana de muitas lutas, uma semana de muitas dificuldades, uma semana talvez de barreiras que você precisou transpor ou talvez ainda não conseguiu. Nós estamos dentro de um propósito de oração, que é o propósito das causas impossíveis. Nós vamos nesse propósito até domingo, ou seja, ainda temos a oração amanhã, sábado de manhã, amanhã de manhã, amanhã à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Amém? Então participe conosco. Eu sei que Deus vai destravar causas impossíveis na sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Mas eu quero falar, hoje pela manhã nós iniciamos um assunto, depois obviamente tocamos um pouco mais às 11 horas, na live profética, ou bastante. Eu quero tratar, falamos sobre batalha espiritual às 11 horas, mas eu quero pontuar agora, eu sei que alguma coisa eu já toquei aqui, às 11 horas, mas eu quero pontuar agora as armas da nossa milícia. Eu andei pregando sobre isso na nossa igreja e foi simplesmente extraordinário o que o Espírito Santo falou a todos nós. Já quero pedir a você então que deixe, você que conhece o mover de Deus aqui nas nossas lives, por favor, deixe o seu like. E eu quero também pedir para você já compartilhar com alguém esse vídeo, esta live. Compartilhe agora, já que estamos no início, já compartilhe agora para que aquele seu parente que está passando por um momento de grande dificuldade, ele receba, como nós falamos às 6:30 da manhã, que ele receba essa luz, que é a luz de Jesus. Essa luz é Jesus, amém? Então, compartilhe. E você que é novo aqui no meu canal, você que está aqui pela primeira vez, eu já quero lhe dar uma instrução profética para você não perder este mover. Aqui embaixo tem um botãozinho, provavelmente esteja em vermelho, você vai ler ali, inscrever-se. Eu quero que você clique agora em inscrever-se, depois você clica na imagem do sininho que vai aparecer, e depois você clica em todas. É muito fácil, é muito rápido, é simples, é de graça, é gratuito, você não paga nada. Inscrever-se, aí depois clica no sininho, a imagem, o símbolo de um sino, e depois você clica em todas, tá bom? Mas queridos, eu quero falar então sobre as armas da nossa milícia. Primeiro nós temos que nos lembrar que essa palavra milícia, ela fala de militar. E o texto que eu pego ou separo aqui para nós é o texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas das nossas batalhas, as armas do nosso exército, as armas que o nosso exército usa em suas batalhas, não são carnais. Por que será que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Se ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, é justamente porque os problemas que nós vivemos, apesar de serem na carne, antes eles são
espirituais. Uau! Preste atenção nessa palavra. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. É interessante que o versículo 3, talvez eu já deveria ter lido ele antes, mas eu coloco depois para que ele anule toda dúvida. Olha o que diz o versículo 3. Porque, embora andando na carne, ou seja, nós somos de carne e osso, tá aqui, ó, faz barulho, se bate, dói, se bate muito forte, e às vezes a vida bate forte na gente. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Às vezes a vida bate forte na gente. Só que a Bíblia continua dizendo, ó, porque embora andando na carne, não militamos, ou seja, não lutamos segundo a carne. E por isso que as armas da nossa milícia não são carnais, porque a nossa luta não é na carne. Tem gente tentando vencer no casamento usando armas carnais. Tem gente tentando vencer esse desafio com o filho, com a filha, com armas carnais. É claro que você vai ter algumas estratégias, você vai ter um plano de ação, mas entenda que antes desse plano de ação, se você não usar as armas espirituais, você está entendendo isso? Vamos adiante. Eu quero explicar isso aqui, ó. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, para que as nossas armas, elas são poderosas para destruir o quê? Fortalezas. Que fortalezas são essas? Queridos, está falando, eu vou fazer um resumão aqui, tá? Está falando sobre as fortalezas da nossa mente. E nesse caso não são fortalezas que nos protegem, são fortalezas que nos prendem. Você já entendeu que a fortaleza, se você olhar filmes épicos, aqueles que retratam sobre castelos, aquela história toda de soldados, reis, rainhas, príncipes, princesas, você vai lembrar que os castelos, eles serviam obviamente para a proteção daqueles que estavam dentro, como também servia de prisão para aqueles que tentavam alguma coisa contra o castelo, contra a realeza. E nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele sabe, o inimigo, queridos, ele é o maior de todos os ilusionistas. Então o que ele faz? Como ele não pode nos prender fisicamente, a primeira tentativa dele é prender a nossa mente. Então ele cria fortalezas. Ele começa a construir, a fazer uma grande construção, onde nesta construção ele diz que você não consegue. Ele diz que para você as coisas não vão dar certo. Ele diz o quê? Que esse seu filho não tem mais jeito. E ele vai repetindo isso. Você já ouviu falar que uma mentira, às vezes, se ela é contada muitas vezes, se ela é repetida muitas vezes, eu vou dizer uma coisa, esse ditado diz que ela vira verdade. Mentira nunca vai virar verdade. Mentira sempre vai ser mentira. O que acontece é um condicionamento mental. Ou seja, o inimigo vai mentindo, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Então ele vai trabalhando em cima da mentira, dizendo que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. E aí sabe o que é que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? Não é que você vai acreditando, você vai se entregando, e ali
se configura essa construção dessa fortaleza ou dessas fortalezas que o inimigo constrói na mente das pessoas. O que a Bíblia diz mais? Destruindo fortalezas, anulando nós sofismas. O que é um sofisma? Na verdade é muito parecido com fortaleza, mas não é. O sofisma é de fato a mentira disfarçada de verdade. Então, o sofisma é o quê? É quando você apela para o raciocínio lógico. Peraí, profeta. O raciocínio lógico, ele nos leva à verdade. Até pode nos levar a uma verdade física. Como assim? A verdade física, não física, mas matemática, mas que se explica no campo físico, no campo natural, para não dizer carnal, né? O 1 mais 1 sempre vai ser 2. Ciências exatas. Agora, no campo espiritual, 1 mais 1 pode ser o número que Deus quiser. Então, o sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Então, o inimigo sempre vai usar um raciocínio lógico, do tipo: Deus está abençoando aquela família, mas é que aquela família é diferente. A tua família não tem jeito, porque a tua família já fez isso, a tua família já fez aquilo, tu já fez aquilo, aquele outro. Realmente, Deus abençoou muito aquela família. Você, infelizmente, não tem jeito. É uma mentira disfarçada de verdade, ou seja, o inimigo vai usar fatos concretos, o inimigo vai usar dados concretos e específicos para tentar com essas mentiras. Como assim mentira, profeta? Eu realmente pequei, sim, mas é uma mentira pensar que você vai ficar a vida inteira debaixo da prisão daquele pecado. No momento em que Cristo vem sobre a sua vida e o sangue do Cordeiro é derramado sobre a sua vida, aquele pecado, a culpa daquele pecado, as consequências daquele pecado são anulados. Só que o sofisma é o quê? É o inimigo ficar lhe oprimindo pro resto da vida, dizendo que você é prisioneiro daquilo do passado. Eu sei que existem algumas consequências, elas não vão mudar. Imagina então uma pessoa que se envolveu no crime. Uma das consequências, às vezes, é ser privado da sua liberdade, ou seja, ir parar numa prisão. É porque daí quando você... Porque uma coisa é o pecado que você peca contra o seu próprio corpo, agora outra coisa é o pecado quando você peca contra outro, e isso às vezes pode ter uma repercussão, né, inclusive junto à lei dos homens. E aí quando mexe com a lei dos homens, obviamente você está mexendo com as consequências e penalidades que a lei dos homens pode imprimir sobre uma pessoa. Mas falando do campo espiritual, você não tem que aceitar essas mentiras. Você não tem que aceitar de que você vai ser sempre o resto da vida prisioneiro de um pecado que você cometeu há 20 anos atrás. E vou dizer mais, um pecado que você cometeu há 20 minutos atrás. Se você se arrependeu verdadeiramente e pediu perdão e pediu para que Jesus lhe lave com o seu sangue, pronto, acabou. Eu vou dizer mais, há 20 segundos atrás. Amém? Então, as armas da nossa milícia são poderosas para destruir essas fortalezas na nossa mente, esses sofismas que foram injetados. O inimigo vem com seringas espirituais e injeta isso dentro da cabeça da pessoa. E a pessoa vai se conformando com aquilo, ela vai acreditando que aquela é a realidade dela. O que mais? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e o que mais? E toda altivez. Tem muita gente que pensa que a altivez tem alguma coisa a ver com orgulho, com soberba, e não é, gente. A altivez está falando de uma estrutura, é tudo muito parecido, na verdade. As fortalezas, os sofismas, a altivez. A altivez o que? É literalmente, uma barreira que foi construída. Pode não ser por todos os lados, mas você sabe que, presta atenção,
Pode não ser uma fortaleza construída por todos os lados, mas você sabe que o seu destino está lá. Você sabe que a sua bênção está lá, que o seu milagre está lá. Então você sabe que você tem que ir nessa direção. E como você não quer desviar, você vai. Mas o inimigo construiu uma barreira. Onde? Dentro da sua cabeça. De novo, uma batalha no campo da mente. Então as fortalezas na mente, os sofismas na mente, as barreiras na mente. Por que na mente? Porque são espirituais. E se são espirituais, são tratadas, obviamente, junto à alma. Porque nós somos, preste atenção, nós somos um espírito que possui uma alma. Nós somos seres tricotômicos, não é? Então nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo físico. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Você consegue entender isso? Tem um texto da palavra, deixa eu ver se eu... Ou melhor, antes aqui, ó, só para explicar um pouquinho mais, depois eu vou para o texto. Essa tricotomia, ou seja, nós somos espírito, isso é que é eterno. E esse ser espiritual que nós somos, ele possui uma alma. A alma são as emoções. Se fala de emoções, está falando de psique. Fala do quê? Da nossa mente. Então, as batalhas, elas acontecem onde? Aqui. Então, por isso que as armas da nossa milícia são poderosas, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir o que? Fortalezas, para anular o que? Sofismas, e toda altivez, ou seja, barreiras que foram construídas na nossa mente. Que tipo de barreiras você tem hoje na sua mente? Elas precisam ser destruídas. Amém? Mas quais são então essas armas? Eu quero liberar aqui para você, por causa do nosso tempo, eu vou liberar 4 armas. 4 armas. Isso já é o suficiente para você sair destruindo tudo. Amém? Então toma nota aí se você pode. Primeiro, e eu vou colocar em primeiro lugar, porque se nós olharmos o Evangelho de João, que descreve o momento da criação, no capítulo 1 diz que no princípio, ou melhor, descreve, né, ele dá um lampejo ali, né? O que descreve mesmo, obviamente, é o livro de Gênesis. Mas diz ali, ó, no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne, ou seja, se fez homem. Mas é interessante ver, olha só como é que diz o texto todo aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, Gênesis, o livro Gênesis quer dizer princípio. Ele estava no princípio, ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Quem é o verbo? A palavra. Como assim? É Jesus, queridos. Jesus é a palavra. Jesus, desculpa esse termo se soa meio, né, espiritualizado demais para você. Estou falando sem nenhum tipo de preconceito, mas Jesus, né, é a palavra se fazendo carne. É a encarnação da palavra. Você entende isso? Você entende? Essa palavra já foi muito mal usada, né, no campo da espiritualidade. Mas a gente pode entender. Amém, amados? Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava, ou seja, ela estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas. Então, queridos, como é que eu não vou pontuar a primeira arma como a palavra? Como assim a palavra? O conhecimento da Bíblia, gente. Nós precisamos conhecer. Não diz lá Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento senão a descrição de uma herança? Ou seja, aquilo que Deus deixou a seus filhos. Você entende isso? Se você está sendo abençoado, escreva assim, ó, ô glória. Vai, meu irmão, escreva. Escreva, escreva.
Aleluia, que palavra abençoada. Então, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos nos envolver com a palavra, nós precisamos realmente andar de braços, de mãos dadas com a palavra de Deus. Deixa eu lhe perguntar, como é que Jesus venceu o inimigo, o diabo, lá no deserto? Foi com a palavra. Foi com a palavra. Você está entendendo isso? Então é a palavra que nos muda. É a palavra que nos transforma. A palavra criou, a palavra chama a existência as coisas que não existem. É por isso que toda hora eu fico aqui nas lives. Escreva isso, escreva aquele outro, escreva mais não sei o que. Queridos, escrever, você não está escrevendo palavras? E quando eu digo para você escrever palavras, são palavras em conformidade com a palavra de Deus. Então é o momento que você está verbalizando. É o jeito de você verbalizar, né? No celular, no teclado. Você está verbalizando aquilo que está no seu coração. Então verbaliza agora, hein, meu irmão, de forma profética. Escreva: eu creio, o meu milagre está a caminho, o meu testemunho será o próximo. Escreva assim, ó: as armas da nossa milícia são poderosas. Escreva, vai escrevendo isso. Escreva: as minhas armas são poderosas em Deus. Aleluia. Segunda arma, queridos, a oração. E é por isso que eu tenho live às 6:30 da manhã. Não pense que todos os dias eu acordo cheio de disposição, acordo pulando da cama, dizendo: oh, glória a Deus, aleluia. Já teve vezes eu dizer assim: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho força nem para abrir os olhos, nem minha pálpebra eu consigo levantar. Tem dias que a gente está cansado, irmãos, mas nós temos uma palavra. Se nós temos uma palavra, nós temos um propósito. Se nós temos um propósito, nós temos uma tarefa a realizar para alcançarmos o que está prometido nesta palavra. E eu levanto e venho aqui. Por quê? Porque a oração, eu quero orar com você, eu quero ensinar você a orar. Eu quero orar por você, porque a oração é uma arma poderosa. Então nós estamos falando das armas. As armas da nossa milícia: a palavra, a oração. Meu irmão, qual seria a terceira palavra? O jejum. Todos os dias de manhã nós estamos em jejum nas nossas orações. Nesse exato momento eu estou em jejum, amados. Nesse exato momento eu estou em jejum. Depois lá eu vou jantar com a minha esposa. Porque o jejum é importante. Queridos, nós temos que ter uma vida jejuada, não só fazermos jejuns. O que é uma vida jejuada? Você pode dizer: olha, de hoje em diante eu não vou mais. Foi o que eu fiz com isso aqui, ó. Estou tomando um café aqui sem açúcar. E que está muito bom, a propósito. Queridos, eu tinha verdadeiro pavor de café sem açúcar, mas eu tomei uma decisão: eu vou tomar café sem açúcar a partir de hoje. Queridos, o meu paladar mudou. Se alguém vier aqui botar açúcar no meu café, eu vou dizer: ixi, não quero mais. Então tem coisas que nós precisamos aprender e o jejum nos ensina. E quando nós vivemos uma vida jejuada, e eu falei: Deus, e Deus sabe que eu sempre gostei de um cafezinho, mas eu gostava de um café quase meladinho, irmãos, sério. Uma vez eu conversei com um rapaz, ele é especialista em café. Isso foi lá na cidade de Botelhos, eu acho. Acho que Botelhos, Minas Gerais, né? E lá eu conheci ele especialista em café. E eu perguntei para ele fez cursos, foi para fora do país, cursos na Europa, o cara sabe? Eu perguntei para ele: escuta, olha só, me disseram que, na verdade, o café, o bom tomador de café, aquele que sabe, entende de café, ele não toma café com açúcar. E você, como especialista, eu queria que você me dissesse: você tem prioridade para falar, você tem autoridade para falar sobre isso, você tem propriedade para falar sobre isso. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, deixa eu lhe contar um segredo. Quando eu estou quando eu estou experimentando café, degustando cafés, né? Quando eu estou no meu trabalho, eu preciso tomar o café sem açúcar para sentir as notas, os aromas. Mas deixa eu contar um segredo para o senhor. Quando eu estou em casa, eu só consigo tomar o meu café bem meladinho, cheio de açúcar. Eu olhei para ele: sério, cara? Então eu não estou tão mal assim, porque eu só consigo tomar café com açúcar. E junto a gente deu risada.
Nós demos risada ali, foi muito engraçado, né? Porque era alguém querendo se livrar do açúcar no café, falando com um especialista que eu achei que era certo, que jamais colocaria açúcar no café. E quem aqui bebe café com açúcar, fala aí pra mim. Quem bebe sem açúcar, fala aí também. Mas queridos, o meu paladar mudou. Então isso eu tô falando por quê? Porque tem gente que diz pra mim: profeta, eu não consigo fazer jejum. Eu vou dizer uma coisa: comece pouquinho. Quanto tempo você aguenta sem comer? Vamos supor, né? Tomando aguinha, vai tomando aguinha. Você almoça e de que hora você vai comer? Ah, profeta, eu ali por 6 horas da tarde, no máximo, eu tenho que comer. Então o que você vai fazer? Em vez de você comer às 6, você vai tentar comer às 7 ou às 8, melhor ainda. Ou seja, você já está em jejum de 8 horas. Queridos, para fazer exame, a gente não é obrigado, às vezes, a fazer jejum de 8 horas, de 24 horas. Por que para fazer algo que, em tese, não é tão bom, é desconfortável, as pessoas aguentam? Por que para buscar Deus é sempre uma choradeira? Ah, eu não consigo dar dor na nuca, eu passo mal. Para com isso, irmão. Para com isso, irmã. Seja um guerreiro, uma guerreira, porque o jejum é sim uma das armas mais importantes para você conseguir vencer essas fortalezas, esses sofismas, ou no caso essa altivez que às vezes se levanta. E a última arma, eu vou liberar agora. Antes de liberar a última arma, eu quero que você deixe o seu like, me ajude para que, como nós falamos hoje de manhã, para que essa luz, a luz do Evangelho, alcance as vidas. Deixe o seu like, por favor, agora. E a última arma que eu vou liberar agora, queridos, fala a respeito da adoração. Queridos, é impossível uma pessoa que esteja vivendo um momento de batalha mental, de batalha espiritual dentro da mente, é impossível a pessoa que não seja restaurada quando ela entra em adoração. Queridos, não teve uma única vez na minha vida que eu não estivesse me sentindo, vamos supor, meio mal, meio, sabe, para baixo, meio abatido, cansado, sabe, sobrecarregado, e que eu entrei em adoração e não aconteceu nada. Isso nunca existiu. Todas as vezes, por mais cansado, sobrecarregado que eu estivesse, quando eu entrava em adoração, ou quando eu entrei em adoração, minhas forças foram renovadas, minha mente foi restaurada, minha alma foi restaurada. E é isso que acontece. Então use essa arma, use desta arma. Quando você estiver se sentindo sobrecarregado, cansado, sobrecarregada, cansada, com vontade de largar tudo, vontade de sair correndo, vontade de sumir do mapa, não é assim que o pessoal diz? Sabe o que você vai fazer? Você vai começar a adorar. Ah, profeta, mas eu não consigo. Daí então você pega o seu celular e bota uma música e começa a cantar, mesmo que você não consiga, mesmo que você não esteja sentindo nada. Profeta, eu comecei a cantar aqui agora, o senhor está falando, eu comecei, né, a cantar, mas não estou sentindo nada. Primeiro, você não tem que adorar a Deus porque você está sentindo de adorar. Você não tem que orar porque você está sentindo, não tem que jejuar porque você está sentindo. Quando você entende, entender é diferente de sentir, meu irmão. Aprenda isso. Entender, compreender é diferente de sentir. Você não pode esperar sentir vontade de orar, senão você nunca vai orar. Você não pode esperar sentir vontade de jejuar, talvez você nunca jejue. Você não pode esperar sentir vontade de adorar. Você tem que adorar o tempo todo, porque essa arma é poderosa, irmão. Essa arma levanta o caído, levanta o cativo, levanta o oprimido, restaura aquele que está enfraquecido. O louvor, ele cura, ele salva, ele liberta. Eu lembro de Paulo e Silas, estavam lá presos, e a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Amados, eles tinham sido açoitados, eles tinham sido humilhados, eles estavam presos, eles não sabiam se no outro dia eles não iam ser mortos. Estavam lá sem comer, se deram comida para eles, foi pior que lavagem, que comida de porcos. Nem sei se eles conseguiram comer a comida que deram, se é que deram. Provavelmente não deram, deixaram eles lá com fome, com sede, sujos, sangrando, doendo, queridos, doendo muito dos açoites. A Bíblia diz que Paulo e Silas, meu Deus, oravam e cantavam louvores ao Senhor. Sabe o que aconteceu?
Você sabe o que aconteceu? Porque eles oravam e cantavam louvores, sobreveio, gente, eu estou arrepiado aqui, parece que a minha pele vai sair, vai descolar do corpo. Sobreveio sobre aquele lugar um grande terremoto, e deixa eu dizer uma coisa, não foi somente Paulo e Silas que foram soltos, a Bíblia fala que todos ali foram soltos. Ou seja, a adoração e a oração não liberta só você, liberta a sua família, liberta a sua casa. Que você possa pegar estas armas hoje, se transformar no maior guerreiro que a história já viu, na maior guerreira que a história já viu, e o nome de Jesus será exaltado. Você recebe essa palavra? Vamos orar. Escreva aqui embaixo, eu recebo esta palavra. Escreva aqui embaixo, eu recebo essa palavra. Pai, eu oro em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero, meu Deus, sobre este povo querido, precioso agora, Pai, esta unção, Pai, este poder, Pai, meu Deus, obrigado por poder compartilhar com eles sobre essas armas tão importantes, as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas sim são poderosas em Ti, ó Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez. Pai, no nome de Jesus, eu declaro vidas restauradas através desta oração. Através desta oração poderosa, Pai, meu Deus, eu declaro que essas pessoas nunca mais serão as mesmas. Escreva aqui embaixo, deixa o seu like, meu irmão, deixa o seu like, porque como nós falamos hoje de manhã, quando você deixa o seu like, você envia luz para as pessoas. Deixa o seu like, porque quando você deixa o seu like, você envia luz, e quando envia luz, Deus manda ainda mais luz para iluminar a sua casa, ou seja, é mais ainda de Jesus na sua casa. Oh, aleluia! Você deixa o seu like e escreve aqui embaixo, oh aleluia, escreva assim, ó, eu nunca mais serei o mesmo. Você, mulher, escreva, eu nunca mais serei a mesma. Pai, no nome de Jesus, eu como profeta do Senhor, eu declaro, este homem nunca mais será o mesmo, esta mulher nunca mais será a mesma, depois desta palavra poderosíssima. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, eu te peço, meu Deus, toque este homem, toque esta mulher, e levanta ele, Pai, levanta ela. Meus irmãos, eu ainda vou continuar orando, preste atenção, amanhã, sábado de manhã, nós vamos ter a nossa oração aqui, sábado de manhã, 6h30 da manhã e 6h30 da noite, domingo de manhã e domingo de noite. Deus me mandou orar em cima do Salmo 91, então se prepare, estou falando que Deus me revelou, amém? Deus me revelou agora. Nós vamos orar em cima do Salmo 91 e vai ser poderoso demais. Então já se organiza, porque amanhã 6h30 da manhã e 6h30 da noite, no domingo 6h30 da manhã e 6h30 da noite, nós vamos ter a nossa oração aqui da manhã e oração da noite. Nós vamos orar em cima do Salmo 91, amém? Pai, eu sigo orando e abençoando cada vida, cada casa, cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada ancião. Pai, no nome de Jesus eu declaro, meu Deus, estes homens e mulheres jamais serão os mesmos. Escreva aqui embaixo agora, meu irmão, mais uma vez, eu nunca mais serei o mesmo. Melhor ainda, escreva assim, ó, eu e minha casa nunca mais seremos os mesmos. Vai, meu irmão, agora, deixa o seu like e escreva aqui embaixo, eu e minha casa jamais seremos os mesmos. Amém, queridos? Aleluia. Você recebe essa palavra? Se você recebe, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amados, que unção que eu estou sentindo, e que você use dessas armas poderosíssimas. Você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma. Amém? Deixa o seu like, agora você vai ser luz, você vai compartilhar com 7 pessoas, para você selar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família. Você vai compartilhar com 7 pessoas e com 7 grupos aí no WhatsApp, amém? Que Deus abençoe, até amanhã, 6h30 da manhã, nossa oração da manhã, o nosso propósito das causas impossíveis, e sim, vamos orar em cima do Salmo 91. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana extraordinário na presença de Deus. A paz de Cristo, tchau, tchau.